Jesus acalma a tempestade. Nos evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas, nós temos um relato, que nos fala a respeito de uma grande tempestade de vento que sobreveio aos discípulos de Jesus, enquanto eles atravessavam o lago de Genezaré, Mar da Galileia ou o Mar de Tiberíades. Este é o mapa do Mar da Galileia visto de cima, um lago calmo e tranquilo aparentemente. Mas de tempos em tempos se levanta uma tempestade nessa região. A explicação para esse fato se dá em virtude a esse lago estar em um ambiente montanhoso, especialmente no norte, onde o Hermon, com suas montanhas cobertas de neve, são visíveis. E, acima de tudo, a profunda depressão da superfície deste lago, a mais de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Frequentemente, cria uma estabilidade no clima, que normalmente é quente e calmo, o que resulta na presença inesperada de ventos fortes, que ondulam as ondas, que ondulam a água, criando ondas que podem exceder a 2 metros de altura. Essas tempestades repentinas ocorrem especialmente no verão, no fim da tarde, com os ventos do oeste. Geralmente não duram muito tempo, enquanto no inverno podem fazê-lo com ventos que descem das colinas de Golã, que são menos violentas, porém mais duráveis. Retornando às Escrituras, fiz um paralelo entre as 3 descrições narradas. Primeiro em Mateus, discípulo de Jesus, era cobrador de impostos. Após atender ao chamado de Jesus, passou a ser guardião dos registros e empregou suas habilidades na observação, registrando o que via ao seu redor, esclarecendo aos judeus o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Segundo, em Marcos. Na verdade, seu nome era João Marcos. Não foi um dos 12 apóstolos. Ele foi convertido posteriormente e tornou-se assistente do apóstolo Pedro. Escreveu o Evangelho com base no que aprendeu com Pedro. Porém, acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária. Escreveu para encorajar os cristãos romanos e provar que Jesus é o Messias. Marcos apresentou Jesus em ação, servindo, ensinando, sacrificando-se e salvando vidas. Terceiro, em Lucas. Foi médico grego, um cristão gentil, um homem da ciência, um detalhista. Foi companheiro e amigo íntimo de Paulo. O acompanhou em algumas viagens missionárias, tendo a oportunidade de conversar com os discípulos. Escreveu de forma romântica, amorosa, alegre e exclusivista o Evangelho. Quando observamos esses 3 relatos, vemos a riqueza de detalhes, a complementação de dados diante de uma verdade histórica de fatos reais sobre Jesus e a tempestade. Mateus conta que Jesus fora seguido pelos seus discípulos. Apaziguou uma grande tempestade que se levantou enquanto ele dormia. Já João Marcos nos diz que num dia determinado, à tarde, Jesus dá uma ordem aos discípulos e eles obedecem. Porém, um grande temporal de vento se levantou, fazendo com que as ondas subissem no barco, de maneira que o barco se enchia. E Jesus, que dormia na polpa,
sobre uma almofada, teve de ser acordado por homens em desesperos para acalmar a tempestade. Por último, Dr. Lucas, nos fala que num dia, Jesus e seus discípulos entraram no barco e, sobre uma ordem de Jesus, partiram. Diz que Jesus adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, que o barco enchia de água, estando já todos em perigo. Eles despertaram Jesus, afoitos, para acalmar a tempestade. Nós podemos ser esse barco que é jogado de um lado por outro por uma tempestade. A nossa história pode ser contada por nós, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelo nosso esposo. Só que o único que pode acalmar a fúria da tempestade das nossas vidas é Jesus. E aqui não é nada além de que tudo sobre Jesus. Por quê? Porque é Jesus que acalma a tempestade de nossas vidas. Jesus é o que apazigua a tempestade. Jesus é o que acalma a tempestade. E Jesus é o que acalma a uma tempestade. Percebam aqui que tudo é sobre Jesus. Ele pode apaziguar a tempestade, acalmar a tempestade ou acalmar uma tempestade. Sempre ele será o centro de tudo. E as tempestades, elas podem ser inevitáveis. Por mais que a gente não queira, as tempestades virão. Não temos como evitá-las, até porque não estamos em uma redoma e nem recebemos a promessa de que elas não viriam. Pelo contrário, Jesus nos alertou, dizendo que no mundo teríamos aflições. Essas tempestades se formam como doenças, crises conjugais, sentimentais, financeiras. E veja que não estou querendo dizer que todos os problemas são tempestades, mas que certas doenças ou certos problemas dos citados se formam como tempestades e são destruidores, são inevitáveis. As tempestades podem ser inesperadas. Uma peculiaridade do Mar da Galileia é que ele fica abaixo do nível do mar e também cercado por montanhas. De quando em quando sopra um vento que vem do extremo norte de Israel, passando pelo cume sempre gelado do Monte Hermon e pelos corredores formados pelas montanhas de Golã, batendo na superfície da água do Mar da Galileia, provocando ondas, tempestades. E isso acontece de repente, sem aviso prévio. Tal acontece comigo e com você. De uma hora para outra, uma simples consulta de rotina ao médico se transforma numa tempestade. Um simples telefonema ou um e-mail trazem notícias que nos desestabilizam. E tudo se forma inesperadamente. As tempestades, elas podem ser inadministráveis. Não temos domínio sobre elas. São tempestades. Lembre-se, os discípulos eram homens acostumados a navegar, mas ainda assim não conseguiram administrar aquele momento. Pode ser que esteja acontecendo em sua vida. Então, você não está conseguindo administrar o seu divórcio, a sua falência, a rebeldia dos seus filhos, o problema financeiro, porque isso é uma tempestade e as tempestades são inadministráveis. As tempestades são pedagógicas. Podemos aprender e muito com elas.
Felizes aqueles que permitem crescer nas tempestades, pois sairá mais forte, mais preparado, inclusive mais conhecedor de Deus e da sua misericórdia. Não espere naufragar, clame a Jesus. Se você está enfrentando uma tempestade nesse momento em sua vida, quero lhe lembrar de uma coisa: Jesus está no barco. Se você chamar pelo seu nome, ele se levantará em meio a essa tempestade e dará ordens para que ela se acalme e a bonança chegará. Louve a Deus em todos os momentos de sua vida, pois foi comum aos 3 narradores e será comum em nossas vidas. Jesus acalma a tempestade, repreende o vento, o mar, a fúria da água, dizendo: cala-te, aquieta-te e haverá uma grande bonança. Espera no Senhor, aguarda no Senhor, aquieta-te no Senhor e na dúvida não faça nada, só espere em Deus. Ele irá acalmar a tempestade que estamos passando, em nome de Jesus. Amém? Estava tudo bem, foi ele quem mandou. Vamos para o outro lado, foi a ordem que ele nos deixou. Estava tudo bem, todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do mestre, uma direção. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, as ondas se enfurecem e Jesus em silêncio. Isso me apavora, tá dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Por que estás com medo? É só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho quer me questionar. Passa sobre, tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado pro outro, as ondas se enfurecem e Jesus em silêncio. E isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Por que estás com medo? É só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai
a tempestade não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata, a tempestade não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Não mata, a tempestade não mata. Se eu falei, continue no teu barco. Não mata, a tempestade não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Eu prometi. Por que estás com medo? É só confiar. O barco não afunda se eu não andar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar.